E o CORE, Conselho de Orientação, aprovou a recomendação da abertura de um processo interno contra o ex-presidente André Sanches pelo uso pessoal do cartão corporativo do Corinthians. Após ter negociações avançadas para sair, o lateral esquerdo Diego Palacios pode estar tentando permanecer no Corinthians e a CBF respondeu o Corinthians após ofício que o Timão enviou, reclamando do pênalti mal marcado na derrota para o Bragantino na noite do último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o lateral esquerdo Diego Palacios, que tinha negociações avançadas para deixar o Corinthians, aliás, ainda até tem, mas parece que ele está desistindo de deixar o timão. O Palacios hoje é a quarta opção para a lateral esquerda do Corinthians. Hoje o Dorival tem como opções o Angileri, Matheus Bidu, o Hugo e também o Diego Palacios. Palacios que chegou no ano passado com status para ser titular, acabou se machucando, duas lesões graves, o jogador também viveu dramas pessoais. Fato é que perdeu muito espaço e, como eu disse, hoje é a quarta opção. Ganhou algumas minutagens ainda com Ramon quando se recuperou de lesão, mas com o Dorival mesmo nem sequer foi utilizado. O Dorival já completou 12 jogos no comando do Timão. Claro que o Corinthians tentando dar uma tranquilizada na folha salarial, principalmente para trazer reforços, está negociando alguns jogadores, dentre eles o Palacios, que já tinha negociações avançadas com o Austin FC. Aliás, ainda tem. Mas, pelas informações do UOL, o jogador está desistindo, ele quer permanecer no Corinthians, quer tentar recuperar o seu espaço. Lembrando que o Corinthians estava negociando o Palácio com o Austin FC dos Estados Unidos, com a equipe americana bancando os salários do atleta, e o Corinthians ainda iria arcar com as luvas e também os direitos de imagens ao jogador. Mas, pelas informações do UOL, essa negociação poderá não acontecer. Então, vamos aguardar. A minha opinião quanto a essa informação de que o Palácio pode estar desistindo de deixar o Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente, o Palácio estava voltando para o futebol dos Estados Unidos. Eu falo voltando porque quando ele se acertou com o Corinthians, ele estava no futebol dos Estados Unidos. Então, ao meu ponto de vista, era uma excelente oportunidade para ele de voltar a jogar futebol em um ambiente que ele conhece. No Corinthians, dificilmente ele vai ter algum espaço. Claro, no futebol tudo pode acontecer. De repente acontece alguma coisa, acontece outra coisa e cai ali para o Palácio uma oportunidade. Mas depois de tudo que aconteceu, se machucou na estreia, fez uma cirurgia, teve que refazer, teve drama pessoal. A melhor coisa que seria mudar de ares. Eu, sinceramente, não vejo o Palácios tendo oportunidade tão já no Corinthians. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Claro, não estou afirmando nada, não tenho nenhuma informação em relação a isso. Estou passando para vocês a informação que está no UOL, mas é aquela questão, volto a dizer, seria bom para todo mundo, tanto para o jogador e absolutamente para o nosso Corinthians. Claro, o Corinthians ainda pagaria direitos de imagem e também as luvas que deve ao jogador, mas pelo menos na questão salarial, o Corinthians não precisaria mais arcar por um jogador que está fora dos planos do Dorival Júnior. E agora vamos falar sobre a resposta da CBF ao ofício enviado pelo Corinthians reclamando da arbitragem do último domingo na derrota para o Bragantino na Neoquímica Arena. E por incrível que pareça, o parecer técnico da CBF diz que o árbitro acertou a marcar aquele pênalti contra o Timão. O Corinthians perdeu no último domingo para o Bragantino, 2-1, uma derrota que, claro, trouxe consequências para o Corinthians, ficando ali parado na tabela do Campeonato Brasileiro, flertando com a zona do rebaixamento, e absolutamente que vacilamos, tomamos um gol no final, enfim, mas o primeiro gol do Bragantino foi de um pênalti mal marcado, um pênalti totalmente mal marcado pelo Rafael Trace, o árbitro de vídeo, na verdade,
Quem era o árbitro de campo era o Bruno Arleu de Araújo. Inicialmente ele não marcou, depois foi convencido pelo comandante do VAR. Pênalti para o Bragantino, foi no caso que resultou o primeiro gol da equipe adversária. Na segunda-feira, dia 14, o Corinthians enviou o ofício da CBF. E justamente na terça-feira, hoje, dia 15, a CBF respondeu, por incrível que pareça, concordando com esse pênalti mal marcado. Vamos lá para a resposta da CBF. O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O jogador do Corinthians não consegue alcançar a bola no ar e com a sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato. Foram essas as palavras escritas pela CBF no documento, então concordando com aquele pênalti que, ao meu ponto de vista, foi muito mal marcado para o Bragantino na noite do último domingo. E é o Corinthians aí sempre prejudicado. E o pior, toda vez que o Corinthians é prejudicado, a CBF sempre responde que na verdade o Corinthians não foi prejudicado. A minha opinião quanto a essa resposta da CBF para o Corinthians é a seguinte: é simplesmente inacreditável. Não me surpreende, porque todas as vezes que o Corinthians é prejudicado e envia um ofício, uma reclamação à CBF, eles sempre discordam da reclamação do Corinthians. Isso é fato. Eu lembro rapidamente, por exemplo, aqui são muitas coisas, mas um fato que não sai da minha memória é quando teve um pênalti para nós no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mão do Léo Pereira. A resposta da CBF foi que pegou na barriga do zagueiro do Flamengo na final da Copa do Brasil de 2022. Mas vamos lá, primeiramente, nada justifica o mau futebol que o Corinthians apresentou na noite de domingo contra o Bragantino. Nós perdemos tomando um gol no último lance do jogo, vacilo. Mas também não posso deixar aqui de expressar a minha opinião. Para mim, não foi pênalti nesse lance para o Bragantino. O próprio Bruno Arleu, o árbitro de campo, justificou dizendo que não era pênalti. Aí o Rafael Trace, que era o árbitro comandante do vídeo, convenceu ele a marcar o pênalti para o Bragantino. Então volto a dizer a vocês, nada justifica o futebol que o Corinthians apresentou ruim, o Corinthians jogou mal, só que também não foi pênalti para o Bragantino. E queira ou não, o pênalti foi determinante, foi o que fez o Bragantino abrir o placar, depois o Corinthians empatou. Aí o Bragantino fez o gol no final com vacilo nosso. Mas é inacreditável a resposta da CBF, é simplesmente difícil de assimilar isso, mas volto a dizer para vocês, surpreende alguém de vocês? Sinceramente, para mim, não surpreende que a CBF sempre responde assim. Então, é inacreditável o que a CBF sempre faz com o Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a aprovação no Conselho de Orientação do Corinthians para que o ex-presidente André Sanches, para que seja, na verdade, apurado os gastos que ele fez no cartão corporativo do clube. Desde a semana passada, nós estamos acompanhando as informações que estão surgindo, os vazamentos de faturas do cartão corporativo do Corinthians de gastos do ex-presidente, o André Sanches. Primeiramente, valores pouco acima de R$ 9.400, gastos com hospedagens, gasto com jantares, gastos pessoais que o André Sanches fez e que no caso não foi com o clube, não foi com o time, não estava viajando com o time, acabou gastando com ele mesmo. Ele já devolveu o dinheiro, ele ressarciu os cofres do clube, desses pouco mais de 9 mil com juros e correção, ele devolveu cerca de 15 mil reais para o clube, mas sabemos que não é somente assim que as coisas se resolvem, ainda se tem mais valores, estão vazando mais valores de que ele gastou, tem algo na casa de 7 mil reais que foi vazado pelo GE, enfim, mais coisas estão surgindo em relação a esses gastos, mas esses primeiros valores, acima de 9 mil, acabou gerando muita revolta entre nós torcedores, muitos protestos, inclusive com os Gaviões da Fiel,
fazendo uma forte nota, pedindo, no caso, providências dos órgãos fiscalizadores do clube, e isso, claro, mediante a pressão, acabou acontecendo. Tivemos informações que na reunião do CORE, que aconteceu no dia 14 de julho, iria se tratar do assunto, e realmente foi tratado, e o CORE aprovou que seja feita uma abertura de um processo interno contra o André Sanches. Lembrando que o CORE tem apenas papel de recomendação. Agora foi para o Conselho de Ética. Agora o Conselho de Ética que vai, no caso, determinar os próximos passos, e no caso será feita uma investigação e tudo mais, uma varredura, para que os processos andem. Dependendo da situação, o André Sanches pode ser até expulso do clube. Então, nesse momento, podemos dizer que os primeiros passos para uma expulsão do ex-presidente André Sanches foram dados. Agora, ficarmos aguardando e acompanhando quais providências serão tomadas. A minha opinião, quanto ao CORE ter aprovado a recomendação da abertura de um processo interno contra o ex-presidente André Sanches, é a seguinte. Bom, primeiramente, o primeiro passo para uma possível expulsão do André Sanches do quadro de sócios do Corinthians foi dado. Primeiro passo. Confesso a vocês que me surpreende. Eu fiquei surpreso que tenha sido aprovado, porque no CORE tem muitos parceiros políticos do André Sanches. Tanto é que a votação final ela foi bastante apertada, o placar foi bastante apertado. 9 aprovaram para a abertura desse processo, enquanto 7 acabaram reprovando. Disseram que não havia necessidade de abrir esse processo contra o ex-presidente. Inclusive, um dos que reprovaram, no caso, era o presidente do Conselho Deliberativo, na época em que as contas do André Sanches foram reprovadas. Mas enfim, vamos lá. Volto a falar a vocês, o primeiro grande passo, ele foi dado, considero o primeiro grande passo, porque eu, sinceramente, estava achando que não passaria pelo CORE, mas acabou passando. Agora, o Conselho de Ética vai analisar, o Conselho de Ética aprovando também, aí vai para o Conselho Deliberativo, e aí os passos eles vão seguindo. Por isso que eu falei para vocês, o primeiro passo ele foi dado, e para mim, de forma surpreendente. E aí as questões vão acontecendo. No caso, o André Sanches vai ter que se defender, vai ter que se explicar por que usou o cartão do clube. Ele já disse que confundiu e tudo mais, enfim, porque havia bebido um pouco a mais. Já devolveu 15 mil reais ao clube dos 9 mil que ele usou, com juros e correção, mas também estamos acompanhando outras faturas, outros gastos que estão sendo vazados. Enfim, são questões aí que precisarão ser analisadas da forma correta. Inicialmente foi dito que o uso dos 3 últimos presidentes seria investigado, mas por enquanto é só o do Andrés e tem que investigar de todo mundo. Volto a dizer, desde quando esse cartão existe, tem que ser investigado. Qualquer um que lesou o Corinthians e tiver confirmação tem que ser expulso do timão. Não se pode acontecer qualquer outra coisa, não tem que se poupar ninguém. Mas enfim, vamos aguardar e acompanhar com atenção esses próximos passos. Mas o primeiro passo para uma possível expulsão do André Sanches dentro do Corinthians foi dado. Volto a dizer a vocês, esse primeiro passo me surpreendeu. E vocês sabem, eu já disse que é porque no CORE tem muitos parceiros políticos do Andrés lá. Enfim, mas vamos aguardar e ficar acompanhando. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da possibilidade do Palácio estar querendo permanecer no Corinthians? E quanto à resposta da CBF do pênalti mal marcado contra o Timão no último domingo, mas a CBF concordando? O que vocês pensam disso? E também sobre esse primeiro passo de uma possível expulsão do André Sanches do Corinthians pelo uso do cartão. O que vocês acham? Vocês acham que realmente isso vai para frente e alguma punição pode acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!